Muito bem, gente, vamos lá. Eu parei hoje pela manhã falando lá sobre gestão de responsabilidades e papéis, sobre a importância de uma agenda ministerial que considere as seguintes prioridades: a oração, o estudo e ensino da palavra, a gestão ministerial da igreja, o cuidado pastoral de pessoas. E aí eu falei sobre a importância do chamado tempus fugit, né? E do levar os olhos para passear. Aí alguém chegou para mim depois do almoço e disse: pode levar também a esposa para passear? Falei, claro, leve os olhos e a esposa, né? Temos que cuidar bem aí das nossas esposas. Eu quero retomar um ponto ou desenvolver aquilo que eu falei bem lá no início, de que muitas vezes nossas agendas são desequilibradas, o que acaba por criar ministérios caóticos, a dificuldade que temos em dizer não. E aqui eu já vou falar, isso é um problema de todos nós, tá bom? Todos nós temos seríssimos problemas em dizer não, em maior ou menor medida. Eu venho pensando, conversando, anotando, sintetizando, por que não falamos não? No contexto ministerial, tá bom? Preste atenção, porque nos sentimos empregados, muitas vezes funcionários da igreja, ou seja, falar não para algo da igreja é falar não contra o meu trabalho. Então aí acabamos falando sim para absolutamente tudo, indiscriminadamente. Porque tememos pessoas, temos medo de frustrar as expectativas delas, ok? Temos medo que as pessoas achem que nós não sabemos tudo, que nós não podemos tudo. Não é incomum isso, pessoal. A gente não quer que elas tenham uma visão sobre nós de que talvez não sejamos tudo que elas pensam que nós somos. Não é incomum também termos a perspectiva de que não queremos que as pessoas fiquem bravas com a gente. Por quê? Pessoal, nós brasileiros somos muito inflamados nos nossos relacionamentos. Dizer não para alguém é como se eu estivesse indo contra a pessoa dela. Eu não estou indo contra uma sugestão dela. É como se eu estivesse indo contra a pessoa dela. Como se eu fosse contra ela. Isso gera temor no nosso coração. Porque muitas vezes não refletimos o suficiente antes de dizermos sim. Tá bom? Nós não refletimos. Se eu fosse refletir um pouquinho mais, se eu fosse ponderar um pouquinho mais, eu diria não. Mas como eu respondo de imediato, eu falo sim. Até um negócio que nós fazemos como casal com os nossos filhos e se tornou um hábito para nós na vida. Se nossos filhos chegassem para nós, um amigo da igreja, da escola, seja lá o que for, na nossa frente, com um amigo e perguntasse: mãe, posso levar ele em casa? É não. Não. Tá bom? Não, não pode. Por quê? Porque você está tirando a possibilidade de eu refletir melhor e ponderar várias outras variáveis, porque talvez você tenha trazido até teu amigo para me constranger. Sabe o que é interessante? Não falamos não pelo inverso. Falamos sim de imediato, porque não refletimos o suficiente, porque se refletimos o suficiente, talvez falaríamos não. Entendeu como é o oposto? Por falta de valores pessoais, prioridades e propósitos. Pessoas sem valores, pessoas sem propósitos, pessoas sem prioridades, não sabem equacionar que nem tudo é para todo mundo, ou nem tudo é para mim. Tá bom? Isso não. É muito legal, baita oportunidade. E o pessoal na igreja já começa a entender um pouquinho como o elder funciona. E é legal porque daí eu me divirto com isso. Se alguém me deu uma sugestão de alguma atividade ou alguma coisa na expectativa que eu fosse encampar a ideia dela e fazer, ela escuta o seguinte: nossa, sensacional. Planeja tudo que eu te ajudo a executar. Entendeu? Boa parte das pessoas dá sugestão para que você assuma. A igreja é assim. Pessoas vêm com ideias, quando você fala para elas: nossa, que legal, genial. Imagino que inclusive você já tem um planejamento de como fazer isso. Não, pastor, eu pensei em você. Não, não. Eu não estou procurando coisa para fazer. Eu já tenho muita coisa para fazer. Então o pessoal da igreja começa a entender isso, sabe?
Porque eles já vêm com a sugestão e com o plano de como fazer. Eu vou dizer para eles, eu não vou fazer. Tá bom? Mas eu te ajudo a fazer. Ok? Por quê? Porque eu já tenho minhas prioridades, eu já tenho os meus propósitos, eu não estou sem ter o que fazer. Né? O Ted Engstrom, ele tem um livro sobre gestão de tempo, e ele fala que tem muita gente que tenta tornar o problema dele teu problema. Tá bom? É como se ele colocasse... Lembra aquele jogo, o mico? Lembra daquele jogo? Que você passa o mico para o outro, ninguém quer ficar com o mico na mão. O Engstrom pega essa ideia e fala, tá todo mundo querendo colocar o seu macaquinho no ombro do outro, o mico no ombro do outro. Né? Não, falta de valores pessoais, prioridades e propósitos nos levam a falar sim para tudo. Mas, às vezes não falamos não por inconsistência ou falta de aceitação das nossas próprias limitações e incapacidades. De novo, eu não sou bom num monte de coisa. Eu não sou. Eu não tenho um monte de habilidades. Eu não tenho aptidões para uma série de coisas. De novo, para lidar com isso, me custaria tanto de vida, o custo-vida seria tão alto, eu não estou disposto. Tá bom? Inclusive em matérias. Eu amo ensinar no seminário. Tá? Ninguém na Palavra da Vida dá mais aula do que eu. Mas isso não quer dizer que eu dê aula de tudo. Porque tem algumas coisas que seriam tão trabalhosas para mim, eu não estou afim, eu não estou disposto. Tá bom? Não estou disposto. Não é porque eu não queira trabalho. Por outro lado, no início desse ano, por uma circunstância, os alunos iam voltar bem mais tarde para o seminário. E aí o seminário me procurou se eu poderia dar uma matéria online. Eu falei, claro, posso. Posso escolher a matéria? Eu falei, pode. Aí eu escolhi uma matéria. Né? Eu já queria lecioná-la mesmo. Eu estava procurando o público. Né? Aí o seminário falou, olha, é para a turma do 1º ao 4º ano. Aí eu comecei a pensar na matéria, no público que eu ia ter, aluno chegando do zero e o outro saindo para o ministério, tudo junto numa mesma matéria. Eu falei, não vai dar certo. Então o que eu fiz? Falei, ao invés de dar uma matéria, eu posso dar duas? Eu estou falando o quê? Que eu quero trabalhar mais. Entendeu? A questão não é dizer sim ou não, mas é ter propósito para o que você diz sim, para o que você diz não. Dependendo da matéria que o seminário pedisse, eu diria, olha, eu não tenho tempo de preparar, eu não tenho condições de fazer. É melhor que você procure outra pessoa. Por outro lado, eu busquei mais trabalho porque seria melhor para os alunos. Tá? Então, assim, reconhecer as próprias limitações e incapacidades é importante. Outra, tem gente que não diz não, tem gente que não diz não por medo de não dar um bom exemplo de disposição ou de proatividade. Entendeu? Ah, se eu disser não, ele vai achar que eu não sou disposto. Não, não é isso. É porque talvez eu não possa. É porque talvez eu não tenha condições. Pelo aquele sentimento messiânico de autossuficiência, por não saber perder pessoas e oportunidades, por não saber compartilhar ou delegar responsabilidades. Lembra daquela ideia, se você quer bem feito, faça você mesmo? Está errado. Às vezes não dizemos não porque queremos centralizar tudo em nós. Eu percebo que líderes centralizadores são normalmente inseguros. Líderes centralizadores são inseguros. Têm medo que suas habilidades serão testadas se outros puderem fazer melhor. Ou vão julgá-lo desnecessário ou incompetente se alguém fizer melhor. Não. A nossa competência ou a nossa seriedade está no cumprirmos o que Deus espera de nós. O para que Deus nos capacitou. Não simplesmente porque eu digo sim para todo mundo, né? E lembre-se, não dizer não para algo implicará em você dizer sim para muitas outras coisas. E dizer sim para algo é dizer não para outros alvos. Ou seja, aí a gente se entope, vive agenda desequilibrada, ministérios caóticos. Ok? E isso é um sério problema. Com isso, então, eu fecho da seguinte forma. Sobre tempo,
responsabilidades, gestão de papéis e tudo mais. Queridos, além da nossa agenda ministerial, que não pode ser o todo da nossa vida, não é a igreja que dá razão à nossa existência, é Jesus. Igreja é a comunidade com a qual congregamos e o corpo a quem servimos, não uma extensão da nossa existência. Nós precisamos ter uma agenda para muitas outras coisas. Por exemplo, o lazer, o descanso. Presta atenção, a informalidade. Sabia, vocês irmãos da igreja que não são os pastores? Não sei se daqui, tá? Estou falando no geral que é a realidade. Muitos pastores têm medo de usar uma bermuda e chinelo na rua, de serem pegos no momento de informalidade, o que é natural para todo mundo, mas para eles não pode ser. Eles têm receio, eles têm medo de que vão achar que nesse momento de informalidade ele vai ser julgado como, eu vou usar a palavra, infelizmente usaríamos, ele é um vagabundo. Porque ele está de bermuda e chinelo. E qual o problema? Qual o problema? Se ele está no tempo livre. Se isso é natural a todo mundo, o que ele é a mais diante de Deus que ele não possa, na informalidade da vida... Existem alguns contextos, especialmente pentecostais, tá? Que pastores vivem de calça e camisa dentro de casa para que se chegar algum membro, ele não seja pego de sentar social. Você entendeu? Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Que visão as pessoas têm do ministério. Né? É preciso ter tempo para o lazer, para o descanso, para a informalidade, para o exercício físico, para o tempo em família, para o tempo com amigos. E tempo também para fazer algo que eu chamo de fazer nada para a glória de Deus. E a gente acha que fazer para a glória de Deus é só fazer algo, né? A gente precisa de tempo para fazer nada para a glória de Deus. O que você está fazendo? Nada para a glória de Deus. Eu estou quieto, eu estou parado. Ou como diria a molecada hoje, eu estou brisando. O que você está fazendo? Brisando para a glória de Deus. Gente, a gente precisa disso. Entendeu? A interrupção do movimento, a interrupção do ativismo, da correria, do sentar e olhar para o nada. Não é? Não faz sentido? Parece estranho, mas é isso. A gente tem que ter tempo para fazer nada. Tá bom? Claro, mas alguém vai dizer, como é que você faz nada? Fica parado. Isso, fica parado, né? Isso, exatamente, sabe? Você vai lá, põe seu chinelinho, sua bermuda, senta na sua cadeirinha, fica olhando para o horizonte, escutando música. Isso é fazer nada para a glória de Deus. Precisamos disso, precisamos disso. Tá bom? Então, de novo, não pode existir só agenda ministerial. A igreja não é extensão da nossa existência. Jesus é a razão da nossa existência. A igreja é a comunidade com a qual congregamos, a qual servimos. Não a que define a nossa existência. Então essa é a ideia sobre gestão de responsabilidades e papéis, que implica administração, então, ou gestão do tempo. E com isso eu chego, e esse é meu último assunto, que levará algum tempo, sobre a importância da observância do Shabá. Shabá é o termo hebraico para sábado. Gente, não sou adventista, não sou judeu, não estou dizendo que estamos em pecado por estarmos sábado aqui trabalhando. Não. Shabá é o termo hebraico para sábado, que não significa a mesma coisa para a gente, que é simplesmente descanso. Lamentavelmente hoje, no nosso mundo, nós reduzimos descanso a dormir e assistir Netflix. Isso é o descanso das pessoas hoje. Tá bom? Dormir. 12 horas, 14 horas dormindo. Isso para mim é urso.
hiberna, morsa, tá bom? Aqueles animais marinhos. Não, Shabá não é dormir, embora envolva dormir. Então o que eu quero lidar com vocês é justamente qual é o significado do sábado na perspectiva bíblica e que implica no como deveríamos lidar com a nossa contemplação, dedicação, desfrute e descanso diante de Deus. Mas antes disso, percebo que a gente tem muita confusão nessa área do descanso. Por exemplo, para muitos, ócio é inatividade, é não ser produtivo. Lembra, a gente não consegue fazer nada para a glória de Deus. A gente tem que estar em movimento. Tá bom? Você já viu que o nosso conceito de dia útil é complicado? Você ainda usa essa expressão dia útil? O que é dia útil para a gente? Segunda a sexta. Por quê? Porque a gente trabalha. E pergunta, e os outros dias? Inúteis? Inúteis. Você entendeu? Já parou para pensar nisso? Que a gente chama de útil o dia que a gente trabalha na empresa ou na igreja e o resto é o quê? Inútil. Por quê? Porque nós reduzimos a utilidade de um dia à capacidade produtiva dele. Isso está errado. Tá? Procrastinação, preguiça, são pecados que pautam a vida de muitas pessoas. Ativismo, né? Eu descanso quando sobra tempo. A gente tem até uma expressão e tem gente que acha bonita. Eu descanso enquanto carrego pedra. Essa é uma visão de um mito grego antigo, de Sísifo, aquele que foi amaldiçoado pelos deuses, de trabalhar eternamente, rolando uma pedra morro acima, e quando chegava lá em cima, a pedra rolava morro abaixo para no dia seguinte o Sísifo fazer o quê? Tudo de novo. Daí vem o nosso conceito de eu carrego pedra enquanto descanso. Isso é certo. Trabalho sempre, nunca para, nunca descansa. E tem muita gente que sente, eu estou falando no contexto ministerial, tá bom? Estou falando de pastores, famílias de pastores. Tem muita gente que se sente culpado por estar parado. Porque podia estar evangelizando, podia estar preparando mensagem, podia estar aconselhando. Tem gente que se sente culpado. Isso está errado. Para muitos, o lazer e descanso é simplesmente de algo que custa caro. Já mencionei hoje pela manhã, né? Que muita gente diz, né? Argumenta, mas o diabo não tira férias, o diabo não folga. Né? Como se o diabo fosse a nossa referência. Como se nós nos espelhássemos no diabo para administrar a nossa agenda. Né? Não faz o menor sentido. E tem gente também que diz, né? Todo dia é dia do Senhor. É verdade. Tá bom? Nunca deixou de ser do Senhor. Só que é aquilo, se todo dia é dia do Senhor, nenhum dia é especificamente do Senhor. E aí a gente não entende o que quer dizer sábado do Senhor. Então quer dizer, vamos usar os nomes dos dias do nosso calendário. Se a Bíblia diz que o sábado é do Senhor, então a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o domingo são de quem? Do diabo? Parece aquela música caipira antiga, né? Se não for filho de Deus, está na unha do capeta, né? É isso que as pessoas acham. Então, se só o sábado é dia do Senhor, então todos os outros são de quem? Isso não quer dizer que você vai para o outro extremo. Todos os dias são de Deus. Não, também não é assim. Existe um dia, um período em que alguma coisa acontece de forma distinta, diferentemente de todos os outros dias. E é aí que surge justamente o Shabá. Olha Gênesis capítulo 2, versículo 1. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que fizera. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Vamos lá, pessoal. Se para nós descanso equivale a dormir,
Deus, quando descansou, foi dormir? Não. Aí vem a resposta padrão, clássica. Se Deus não se cansa e não precisa descansar, porque em Gênesis descansa, resposta padrão e errada, para dar o exemplo. Onde é que está isso na Bíblia? Que Deus descansou para dar exemplo. A Bíblia não fala isso. E de novo, desde quando Deus precisa dar exemplo de algo para que me ordene a fazer esse algo? Porque ele ordena um monte de coisa e ele não dá o exemplo do jeito que a gente acha que ele deu no sábado. Essa ideia de que Deus instituiu o sábado para dar exemplo, ela é teologicamente infundada, porque não tem qualquer respaldo, e ela é teologicamente inadmissível, porque Deus conquista o favor do seu povo, que afinal de contas ele deu o exemplo. Eu me sinto constrangido a descansar, porque afinal de contas Deus descansou. Isso não é o descanso. Talvez estejamos entendendo errado o descanso. E Deus precisa me dar um exemplo para que eu pratique. Mas fato é que Deus descansou de sua criação. Isso é repetido em Êxodo capítulo 20, por ocasião dos 10 mandamentos. Só que ali ele amplia, lembra-te do dia de sábado para o santificar, para separá-lo. Ou seja, o dia de sábado é um dia separado, distinto dos demais. Por isso que não pode ser todo dia do Senhor, entendeu? Porque tem um dia que é separado, que é diferente dos outros, que acontece alguma coisa, ou que eu me relaciono com ele de uma outra forma. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, presta atenção, do Senhor, não é teu. É do Senhor, porque é separado para Ele, é dedicado a Ele, é por causa dEle. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, tua serva, animal, forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pequena pausa aqui. Vocês estão vendo como é que eu parto da lei mosaica, né? Eu entendo a contemporaneidade dela para nós também. Não nos mesmos termos que cabia ao Israel antigo, porque isso é o código de uma aliança que, inclusive, expirou na sua validade normativa em Jesus. Paulo diz isso em Romanos 7,6. Mas eu não posso jogar a lei fora, dizendo que ela não presta. Porque ela contém verdades que falam sobre o caráter de Deus, que falam sobre a vontade de Deus. E a validade da lei não está simplesmente no eu fazer exatamente como o judeu fazia. Porque eu não sou judeu, não estou entrando em Canaã e nem vivo no Antigo Testamento. Mas isso não quer dizer que a lei mosaica não contenha verdades que imponham-se sobre todo o povo de Deus, independente da época ou circunstância. Ok? E segundo, você prestou atenção aqui que na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, Deus volta para Gênesis? Deus, quando criou, trabalhou 6 dias e descansou no 7º. A base do sábado não é simplesmente a lei mosaica, é a criação. Então aqui a gente já estabelece uma referência da lei mosaica, uma referência do descanso ou do sábado, não nos 10 mandamentos, mas na criação, que precede a lei de Moisés. Interessante que Jesus descansou, né? Ele dormiu, ele repousou um pouco. Isso é Mateus capítulo 6. Depois, por diversas vezes, né, em Êxodo, Deus relembra do trabalho. Deus fala sobre o ano sabático, fala sobre o ano do jubileu. Eclesiastes 3, de novo, tem tempo para todo propósito de trabalhar e parar de trabalhar, de plantar e de colher, de abraçar e deixar de abraçar, e por aí vai. Há tempo para todo propósito, inclusive do fazer nada. Salmo de número 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar. Salmo 127, aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Eu lembro uma vez que eu preguei esse texto,
aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Chega um jovem da igreja e fala, Helder, então quer dizer que quanto mais a gente dorme, mais Deus dá? Cara, a galera tem uma capacidade de perverter, né? Então quer dizer que quanto mais eu durmo, mais Deus me dá? Não, não, filisteu, né? Provérbios 3, 24, 21 e 24. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Né? Esse zelo de Deus pelo descanso. Eclesiastes 5, já li várias vezes. Deuteronômio 5, repetição da lei mosaica, guarda o dia do sábado para o santificar. Só que aqui ele expande um pouco mais. Como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, teu filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu boi, jumento, animal algum, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Entendeu? E não é só você, mas é todo mundo que está com você. Aí entra o verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou e guardasses o dia de sábado. Entendeu que agora não é só a criação? Agora tem a ver com o êxodo, onde foi escravo, onde foi oprimido. Ou seja, você precisa descansar, interromper o teu trabalho, para que inclusive haja provisão de Deus naquilo pelo que você não fez, ou naquilo pelo que você não trabalhou. Ou seja, a Bíblia ela vai expandindo o conceito de sábado. Levíticos 25 fala sobre o ano sabático. Lembra que o ano sabático significava que no 7º ano o povo não poderia plantar? Não é que o povo não poderia trabalhar. Quer dizer que o povo não poderia plantar para que a terra produzisse além daquilo que ela já iria produzir naturalmente pelo que ela tinha de plantação nela. Tá bom? Então, naquilo que a terra produzir, vocês colhem e comem, mas vocês não vão submetê-la a um trabalho além daquilo que ela já faz. Isso é o sábado. É você não trazer mais peso, é você não trazer mais esforço naquilo que deveria ser o desfrute e descanso da sua vida. E Deus zela pelo ano sabático. A verdade, segundo Crônicas, capítulo 36, vai até nos dizer que, na perspectiva do cronista, que o cativeiro babilônico foi um período de 70 anos para que a terra descansasse dos seus sábados. O cativeiro babilônico não aconteceu por causa de idolatria. O cativeiro babilônico aconteceu porque o povo não deu descanso para a terra. E aí Deus diz, já que vocês não deixam a terra descansar, eu tiro vocês da terra para que obrigatoriamente ela descanse. Só para você ver como Deus leva a sério o descanso. O cativeiro babilônico acontece não por idolatria. Não estou dizendo que o povo não fosse idólatra, mas não foi por isso. Foi porque Israel forçou a terra, obrigou a terra a produzir naquilo que Deus tinha mandado descansar, achando que o resultado do seu benefício era fruto de esforços próprios. É por isso que a gente não descansa. Porque a gente acredita que quanto mais fazemos, mais temos. E quanto mais temos, mais podemos. E por que é que Deus instituiu o descanso? Para que eu aprenda a confiar naquilo pelo que não trabalho. E aqui então eu chego, de novo, depois eu vou disponibilizar isso para vocês. Eu chego em 5 conceitos que fazem parte do termo Shabá no Antigo Testamento. E também posteriormente no Novo. E embora haja uma mudança para o domingo. Tá bom? Vocês vão ver que no material que eu vou disponibilizar para vocês, depois enviando para o Guilherme, e ele vai distribuir para os pastores vão mandando aí nos grupos, tá bom?
vocês vão ver que tem todo um histórico de quando no Novo Testamento e por que foi do sábado para domingo. E por que é que em Hebreus 4, o autor de Hebreus diz que resta-nos um sabáticos, resta-nos um sábado eterno. Olha só, você tem na criação de Gênesis 2 e você tem em Hebreus 4 que fala sobre a nova criação ou consumação final. Eu chamo isso de arco narrativo. O sábado não é uma questão da lei de Moisés. A lei de Moisés é uma expressão do sábado, mas o sábado não se restringe a Moisés. Você tem antes de Moisés e você tem depois que tudo terminar, quando descansaremos, desfrutaremos de um tempo sabático nos céus. E se sábado é simplesmente descansar e dormir, é isso que você acha que você vai ficar fazendo no céu? Não, tem que estar de toga também cantando para Deus ininterruptamente, né? É a imagem que a gente cria do céu, e não faz o menor sentido. O céu vai ser muito mais ativo do que a gente imagina. Vai ter muito mais coisa acontecendo lá do que simplesmente de toga cantando para Deus com auréolas em cima da cabeça. Até porque se for só isso eu estou enrolado, porque eu não sei cantar. Eu provavelmente vou ser o cara do retroprojetor lá no céu. Vou ficar trocando a transparência, né? Não é nem data show, é ainda retroprojetor. Queridos, 5 conceitos que estão ligados ao sábado na Bíblia. Primeiro, dedicação. Lembra do consagrar? Separar? O sábado é um dia de dedicação, onde você ou com maior e mais intensidade, você desfruta da sua comunhão com Deus e sua palavra. Quando você tem mais tempo. Eu sei da tua correria do dia a dia que não dá para você ler Bíblia como você gostaria. Por isso que você tira um dia para fazer nada. Para que você tenha mais condições, mais tempo para investir na sua leitura bíblica, na sua vida de oração. Dedicação no sentido de santidade. Deus ordenou o sábado porque seu povo é santo. Isso significa que a separação de um dia ao Senhor significa que eu dedico aquele dia mais especificamente ao Senhor. Se no meu dia de sábado eu só durmo e só como, tipo Garfield, acho que tem alguma coisa errada. Entendeu? Gatos dormem 16 a 18 horas por dia. Por isso que a gente inveja a vida do gato. Mas isso não é o sábado. Não é só para dormir, não é só para maratonar Netflix, é para ler mais a Bíblia, é para conhecer mais do Senhor por sua palavra, é para desfrutar mais da intimidade com Deus pela vida de oração. Inclusive, era por causa disso que os crentes do Novo Testamento entenderam que seria o domingo, era quando a igreja se reunia. Aí chega o crente, planeja de tudo no seu domingo, menos igreja. Não, é um dia em que você dedica mais especificamente ao Senhor, inclusive na comunhão com o corpo. Segundo conceito do sábado, contemplação. E aqui para mim é o que aconteceu em Gênesis, quando Deus descansou. Contemplação, apreciação das boas dádivas de Deus. Ócio contemplativo. Levar os olhos para passear. Sabe o que eu creio que Deus fez no seu descanso? Contemplou tudo o que Ele fez e se satisfez em tudo aquilo. Ele curtiu. Eu tenho muita tranquilidade em usar essa expressão. Ele curtiu a sua criação. Inclusive, a Bíblia fala que no fim do dia ele ia passear no jardim e se encontrava com Adão. Queridos, Deus não descansou porque ele estava cansado. Ele não ficou parado embaixo da árvore porque estava sol. Ele não foi dormir porque era descanso. Não. O que ele foi fazer? Contemplar. Isso é sábado. É quando nós contemplamos
apreciamos, curtimos, aproveitamos das boas coisas que Deus nos deu. Isso é Eclesiastes. Ao homem a quem Deus riquezas, a quem concedeu riquezas e bens, e o poder deles desfruir. É isso, é levar os olhos para passear. É fugir da nossa loucura, trazendo para o nosso contexto, de prédio, carro, máquina, computador, tela. Sabe esse negócio que perturba, que cansa? É isso aí, vamos contemplar as outras coisas. Vamos contemplar a beleza da criação de Deus. Terceiro conceito, desfrutar. Essa palavra talvez seja uma das mais importantes em toda a minha teologia. Desfrutar. Desfrutar significa você aproveitar com tranquilidade o fruto do seu trabalho e das bondosas graças de Deus em nosso favor. É desfrutar da família, é desfrutar dos amigos, é desfrutar do povo de Deus. É aproveitar dos bens que Deus tem me dado. Isso é sábado. Isso é desfrute, aproveitar tranquilamente, vagarosamente, detalhadamente as coisas que Deus tem me dado. Então, sábado não é só dormir, é se beneficiar do que você produziu. É talvez aquela correria da semana que talvez não dê para você cozinhar com tranquilidade, para comer devagar em casa. Como a gente está muito cansado, é mais fácil ir para o restaurante. Mas com a mesma correria que a gente entra, a gente não aproveita por causa da gritaria das mesas em volta. E a gente sai logo, porque estressou o ambiente. Isso não é descanso. Tá bom? Isso não é descanso. Você fica mais estressado. Então, sábado, como desfrute, é curtir, aproveitar a família, queridos. Fazer coisas juntos, passar tempo juntos, construir coisas juntos, cozinhar juntos, limpar juntos. É isso aí. Desfrutar. Quarto conceito, dependência da providência de Deus em um dia no qual não se produziu nada. Ok? Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Ou seja, você vai ter que depender de Deus naquilo pelo que você não trabalhou, para que você aprenda a confiar na provisão de Deus. No mundo meritório, produtivista, como sempre foi, a gente acredita que quanto mais fazemos, mais temos, quanto mais temos, mais podemos. E aí vem Deus e diz, um dia não. Um dia não. Para que você aprenda a confiar na minha provisão. Isso era, inclusive, o ano sabático. Imagina, a população aumentou de tamanho e ninguém plantou mais. Porque você tinha que viver da plantação do ano anterior, sem considerar as plantas que morreram. Você entendeu? Você parou para pensar isso? Você não pode plantar novo, você só pode comer do que a produção já plantada produziu, e a naturalidade do mundo diz que boa parte das plantas vai morrer. E aí? Provisão de Deus. Você acha que o Deus que mandava o maná do céu e fazia a terra produzir é um Deus diferente hoje na minha e na tua vida? Que nos chama e nos exorta a confiança e dependência? É dependência da confiança e confiança no sustento que vem de Deus. É o descansar em Deus, não no fruto do nosso trabalho. É interessante que aquele homem sobre quem Jesus fala, louco, essa noite perderão a sua alma. Aquele jovem rico que confiava nas riquezas. Queridos, o descanso é um chamado à confiança em Deus. E não no meu trabalho. Não na força do meu braço. Aliás, isso é até interessante em Deuteronômio. Deuteronômio é um dos livros que eu ensino no seminário. Interessante como Deuteronômio fala, né? Capítulo 8. Quando você entrar na terra que eu te dei o juramento, pela qual você não trabalhou nem batalhou. E quando você entrar
e você aproveitar dos frutos da terra que mana leite e mel. Não diga no seu coração, o meu braço e a minha força me conquistaram essas coisas. Porque, na verdade, é o Senhor quem te dá todas elas. Queridos, nós acreditamos que temos porque fizemos por merecer. Temos porque trabalhamos. Isso não é o sábado. Eu poderia dizer para vocês, de vários pastores que não tiram férias, porque tem medo de quando voltarem, encontrarem a igreja um caos. Estou falando coisas reais. Você acha então, pastor, que a igreja fica bem porque você está presente lá? Se eu entendi bem, a igreja de Deus, corpo de Cristo, não tua igreja nem teu corpo. Então existe alguém acima de nós que é o maior interessado que a igreja permaneça. É Deus. Então nosso descanso acontece inclusive por dependência de que é Deus quem sustenta a sua obra. Ela não está em pé por causa dos nossos esforços. Pastores que não descansam acreditam que a igreja vai bem por causa dos seus esforços. Isso é pecado. É soberba. É não confiar em Deus. E a gente depende também, como descanso, para que não extrapolemos os limites do nosso corpo. Boa parte das pessoas surtadas, fora inclusive do contexto ministerial, extrapolaram os limites da sua humanidade. Eu sei que é estranho a gente falar isso, mas a gente tem que lembrar que a gente é humano, tá bom? Que o corpo pifa, que o corpo esgota, que o corpo trava. A gente não precisa chegar perto de travar, de surtar, de morrer, que tinha os limites. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Isso é o que boa parte de pastores surtados, arrebentados com o burnout, quando eles vão para essas clínicas, esses lugares de tratamento, de recuperação, tudo, eles voltam com uma decisão: não vou extrapolar os meus limites. Sabe o que o Helder decidir? Eu vou passar muito longe dos meus limites. Porque eu não preciso surtar e quase morrer para relembrar que eu sou humano. Só isso. Se nos lembrássemos que somos humanos, que não estamos no corpo glorificado ainda, respeitaríamos, inclusive, o descanso. Ou seja, isso é a expressão de dependência de Deus. E por fim, quinto conceito, o descanso do corpo e da mente. Tá bom? Do corpo e da mente. Contexto ministerial é aconselhamento, é discipulado, é estudar para pregar. Irmãos, vocês que não pregam regularmente, vocês não imaginam a exaustão física, mental, espiritual que envolve você passar uma semana aconselhando uma dezena de pessoas, preparando 2, 3 mensagens e buscando entregar na melhor qualidade possível. Tem circunstância, e é bom até que a Ju esteja aqui, porque ela me acompanha isso e eu falo isso. Sai exausto, cansado. Entendeu? Porque eu tenho que pesar cada palavra que eu falo. Tem que fazer sentido, porque eu estou falando da palavra de Deus. Então o descanso é para descanso do corpo e da mente. Aquele pastor que eu mencionei, com quem eu já trabalhei, que dizia que voltava das férias com 7, 8 mensagens prontas, eu fico pensando, ele não entendeu por que ele tira férias. Ele não tira férias para ter mais tempo para trabalhar sem algumas interrupções. Ele tira férias para mudar as coisas com as quais ele lida. Eu não estou dizendo que eu não vou ler nas férias, mas eu provavelmente não vou ler nada que eu tenha que produzir, que eu tenha que escrever, que eu tenha que pensar, que eu tenha que me desgastar para entender. Não, porque senão meu cérebro, minha mente continua na mesma atividade, na mesma intensidade. Isso não é bom. Ninguém funciona 100% do tempo. Tá bom? Vocês que trabalham na indústria sabem que tem fadiga dos materiais. Eu venho da mecânica, né? Uma das coisas que a gente estudava era a resistência dos materiais. A fadiga do material. O pistão tem um tempo útil. O cabo tem um tempo útil. O visor tem um tempo útil. Uma vida útil. A gente tem uma vida útil. Se a gente queima tudo de uma vez, não interrompendo essa intensidade, a gente morre logo. Então, descanso no sentido de um não trabalho rotineiro, que não é sinônimo de inércia ou inatividade, tá bom?
mas é o trabalho não rotineiro. Eu amo cozinhar. Estou cansado, eu vou para a cozinha. Juliana agradece, obviamente. Não tanto pela louça que eu deixo depois. A gente tem que dividir as tarefas. Mas é isso aí. Minha rotina não é cozinha. Eu não estou no dia a dia na cozinha. Trabalhar para mim é lidar com pessoas, é aconselhar, é estudar, é escrever, é produzir, é dar aula. Por outro lado, a rotina da Juliana é um pouco diferente da minha. O descanso dela não pode ser continuar indo para a cozinha, porque isso é o rotineiro dela. Eu tenho que ajudá-la a, no descanso dela, ela mudar a rotina dela. Porque se for a mesma coisa, só um está descansando. Entendeu? Por isso a Bíblia fala, homens, vivam a vida comum do lar. Porque vocês precisam prover às suas esposas o descanso de que elas tanto precisam, porque isso é rotina de algumas delas. Estou falando no caso daquelas que eventualmente passam a maior parte do tempo, obviamente, em casa. Entendeu? Descansar do trabalho por meio de um trabalho não rotineiro. Não é inatividade, não é inércia, é fazer coisas diferentes do que você faz. Porque senão você permanece exatamente na mesma rotina. O judeu teria que comer, não teria? Ele teria que se mover, não teria? Então não é ficar parado, tipo vegetando. Não. É mudar a tua rotina, é mudar aquilo que normalmente você faz, é não se desgastar com aquilo que normalmente te consome. Queridos, isso é o Shabá. Não é só dormir, é dedicar, é contemplar, é desfrutar, é depender e então descansar. Seria muito bom que todos vocês, pastores, suas famílias, os presbitérios de vocês, um dia conversassem muito honestamente entre vocês sobre como essa questão do descanso acontece ou não nas vidas de vocês e que vocês, presbíteros, cobrem de seus pastores o descanso. Incentivem-nos, proporcionem meios do descanso, do lazer, mas não deixem de cobrá-los e incentivá-los. Eles não podem trabalhar 100% do tempo. Não pode. Quem vai sair prejudicado é a igreja. Você sabe que o custo de reparação de uma máquina quebrada por fadiga é maior do que pará-la para manutenção preventiva. É isso aí. O descanso é tipo de uma manutenção preventiva. Custa muito menos do que máquina quebrada, parando produção para repor peça estragada. A diferença é de que pastores não são peças de uma máquina que você substitui do nada. Então cobrem, incentivem, desafiem, proporcionem financeiramente, em termos de tempo, oportunidades para que eles descansem, para que eles aproveitem disso, tá bom? E não é só um mês por ano. Deixa eu falar uma coisa que nós fizemos na nossa igreja. Como eu trabalho em 2 lugares, eu sou parcial na igreja, então eu não estou todos os dias na igreja. Estou a maior parte do mês, mas não todos os dias. Eu levei uma proposta para a igreja. De novo, não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, só estou dizendo que nós fizemos. Eventualmente é uma boa ideia para vocês. Tá? Por todas as igrejas que eu passo, eu faço isso, mesmo que eu não me beneficie. Na minha igreja eu não me beneficio disso, tá bom? Porque eu sou parcial. Desde Ribeirão Preto, quando nós pastoreamos lá, nós instituímos, a igreja já tinha essa prática, de que além das férias, os pastores ali de tempo integral recebiam 4 finais de semanas livres por ano. Tá? Sabe por quê? Muito básico. Em Dia das Mães, se a mãe do pastor, da esposa não mora ali, eles nunca estão juntos. Dia dos Pais, eventualmente a apresentação ou batismo de um sobrinho. Aquelas coisas que acontecem na vida. Eles não participam, eles não têm essa possibilidade. Por quê? Porque eles têm que estar ininterruptamente todos os finais de semana na igreja. Dos 52, 48 é pressuposto de que eles estarão. Fora as semanas que normalmente trabalham. Eventualmente, dependendo do contexto, de terça a sexta, de segunda a quinta, mais final de semana. Então nós colocamos agora, levamos para a diretoria, no final do ano passado, eu levei essa proposta e eu não me beneficio dela, tá bom? Isso é pensando no pastor André Fabiano
e na Melina, que é a nossa educadora. São pessoas que trabalham de tempo integral. De que a igreja daria, sem precisar justificar para onde foi, o que fez, livre. Não é para aceitar convite para pregar em outro lugar, não é. Então isso é um critério. Não é livre para você ir pregar em outra igreja. Essa é a minha próxima proposta para a diretoria. Que a gente dê 4 finais de semana de ministério, que o pastor possa aceitar convite de pregar em outro lugar, para que ele não tenha que tirar das suas férias. Sabia isso? Que boa parte dos pastores tira dias de férias para aceitar convite de pregar em outro lugar, inclusive por questão financeira e eventualmente alguma renda extra. Isso acontece demais, vocês não têm noção. Demais. Por questões financeiras. Tá? Não, nós queremos dar 4 finais de semana para que além dos seus de férias, além daqueles 4 que a gente já está dando de descanso, eles possam aceitar outro convite. Isso é bom para eles e para a igreja, viu? É bom que seus pastores conheçam outras realidades. Vejam o que Deus está fazendo em outros lugares. Tá? Ah, mas a gente paga ele para isso. Não estabeleça essa relação com os seus pastores, tá bom? Não estabeleça. Porque se ele for realmente só trabalhar 44 horas por semana, vocês vão ver os buracos que vão ficar na igreja. Então não estabeleça essa relação empregatícia. Tá bom? Graças ao bom Deus, e foi muito legal com a diretoria falou o seguinte: nossa, nunca tínhamos pensado nisso. Um deles falou que ele é uma pessoa como outra qualquer. Entendeu? Que loucura. Não tínhamos parado para prestar atenção que ele é uma pessoa como outra qualquer. E foi muito legal. E num desses finais de semana, o nosso outro pastor foi para a cidade do irmão dele, que seria feita a apresentação da sobrinha dele. Até então ele se sentiria constrangido em sair, porque ele não teria essa liberdade. Qualquer um de nós iríamos sem problemas, na verdade, não pediríamos licença e nem justificaríamos, simplesmente iríamos. Eu sei que talvez não seja o seu trabalho na igreja, mas pastores rodando de segunda a sexta e 48 finais de semanas por ano é desumano. Entendeu? É desumano. Ah, mas eu também vou na igreja de domingo. Eu costumo dizer o seguinte: nem todo mundo que está no mesmo lugar está vivendo aquele momento do mesmo jeito. A maneira como seus pastores estão vivendo o domingo não é como você vive indo lá, cantando, orando, ouvindo a palavra e seguindo para casa. É diferente. Falo para vocês que é diferente. Então, essa preocupação, quando eu falo incentivem, cobrem, oportunizem o descanso dos seus pastores, é isso que eu estou falando. Eles não podem operar 100% do tempo em 100% da energia, não podem. Eles vão surtar. Eles não podem. Como igreja, nos sensibilizemos com isso. E eu não tenho dificuldade de, na minha igreja, parecer que eu estou advogando em causa própria. Porque se eu não advogar em minha causa, quem vai? Eu não tenho problema em advogar em causa própria quando a causa é legítima, quando a causa é justa. Não estou falando que eu sou sindicalista de Jesus, não, tá bom? Eu abomino o sindicato. Se tem alguém aqui, depois a gente conversa. E como eu vou embora segunda, tá tudo certo. Entendeu? Não, eu não sou sindicalista, não. Mas se é justo, se é bíblico, se é legítimo, qual o problema em advogar em causa própria? Entendeu? Para que eventualmente pessoas percebam. Lembra de mostrar vulnerabilidades? Eu não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer minhas vulnerabilidades. E por mais que eu ame o que eu faça, eu não posso trabalhar 100% com 100% de energia. Eu vou surtar. E eu não quero nem chegar perto disso. E foi muito legal quando a diretoria viu. Apresentei todo o documento ali, muito bem trabalhado, tal, bonitinho, dando as razões. Puxa, é verdade. Mas na hora, não teve nem discussão, foi muito legal, muito legal. Que bom, eu fiquei muito feliz que o André Fabiano e a Melina vão se beneficiar. A Melina, inclusive, está nesse final de semana, né? Ela não está na igreja, ela está em Atibaia com os pais dela, que moram em outra cidade, ela é solteira, está lá curtindo a família. Eu fico muito feliz, muito feliz. Providenciamos pessoas para suprirem, então a gente tem todo um protocolo de como essa saída. Né? Providenciamos as pessoas para suprirem. Eu fico muito feliz que a Melina está descansando esse fim de semana. Ela vai na igreja com os pais dela. Não é tipo tirar férias de Deus, tá bom? Isso não existe. Né? O último lugar que eu quero pisar é a igreja. Não, não é isso. Vai estar com a família, eventualmente vai congregar, né? Celebrar num outro lugar, não para pregar, isso a gente colocou como critério, né? Para descansar, fazer algo diferente.
Exatamente. Eu fico muito feliz de a Melina estar fazendo isso. Fico muito feliz do pastor André Fabiano poder fazer isso. Isso é um privilégio. Isso é um presente de Deus, né? Então talvez seja uma forma, queridos. Se eu puder deixar alguma coisa, né? Aqui considerem. Os pastores precisam de descanso. Eles não podem rodar 48 finais de semana direto, tá? Porque nenhum de nós está disposto a fazer isso e nenhum de nós faz isso, tá? Eu sei que você trabalha essas 40 e poucas horas. Se você pedir para os seus pastores colocarem no papel quantas horas por semana eles trabalham, quando eles trabalham dedicadamente, vocês vão ver, eu não estou exagerando, tá? Passa tranquilamente de 50 a 60 horas. Inclusive, financeiramente, a igreja saiba reconhecer a dedicação dos seus pastores. Não é meu plano falar sobre isso, não tenho interesse em lidar com isso, mas eu fiquei muito triste o ano passado, voltei até muito triste mesmo, falando para a Juliana, quando eu fui pregar num outro estado, num seminário da denominação naquele estado, e depois eu saí para jantar com o diretor de seminário, o secretário da denominação daquele estado, e eles falando que a cultura financeira das igrejas naquele estado seja a seguinte, na remuneração dos seus pastores. Eles fazem uma média do salário dos membros da diretoria, definem um percentual para baixo, para que o pastor nunca receba mais do que a média dos membros da diretoria. Eu voltei muito triste. Muito triste. Tá? Eu falei, não, isso não me parece a dignidade do ministério. Ah, mas a irmãzinha lá tal. Sim, mas a irmãzinha tal não tem a responsabilidade que seu pastor tem. A irmãzinha tal não estudou como seu pastor estudou. E provavelmente você não confiaria a irmãzinha tal no aconselhamento dos seus filhos. Isso é sério. O reconhecimento financeiro dos seus pastores faz parte do cuidado deles. Para que, inclusive, eles possam descansar com tranquilidade. E não pense, mas eu tenho que batalhar pelo meu salário. Você acha que ele está ganhando de graça? Ou ele também está trabalhando por isso? Por isso que a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. E ele não está falando sobre bois, como diz Deuteronômio, ou como Paulo repete em 1 Coríntios 15 e Lucas. Não, não é sobre bois, é sobre gente. Não amordace o boi enquanto debulha. Não é sobre bois, é sobre pessoas. Provejam o melhor sustento que a comunidade pode dar a seus pastores, para que inclusive eles tenham a tranquilidade de se dedicarem exclusivamente para a igreja. Isso é importante. Isso faz parte do descanso. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. No caso do pastor, Deus dá pela igreja. Que a igreja não só negue aquilo que Deus determinou que deveria ser digno para os seus obreiros. Cuidem bem dos seus pastores. É extremamente importante. Não é mercenarismo. Não é dinheirismo nem mesquinharia. Tem um amigo já falecido, muito influente na história da Palavra da Vida, eles aluno nosso, eu termino com isso. Ele diz o seguinte, tirando os contextos neopentecostais, que não é o nosso, tá bom? Não é o nosso. Ele dizia o seguinte, pastor que está no ministério para ficar rico não é mercenário, é burro. Entendeu? Tirando o contexto neopentecostal. Pastor que está no ministério para ficar rico não é mercenário, é burro, porque não é o lugar para você ficar rico. Tá bom? Mas que a igreja seja generosa no dar, no prover, no sustentar, no cuidar, para que inclusive haja tranquilidade, descanso na sua alma, no seu coração, pelo trabalho que ele desempenha. Eu sei que a irmãzinha tal talvez não ganhe, mas a irmãzinha tal não tem a responsabilidade, não tem a autoridade, não tem a história, o conhecimento, a dedicação e o preparo que os seus pastores têm. Tá bom? É isso aí. Você entendeu que eu não estou bravo com vocês. Eu não faço a menor ideia do contexto de vocês. Decidi saber zero. Mas eu estou falando de 25 anos de ministério, 24 de educação teológica, tendo rodado todos os estados brasileiros e ministrado a pastores em todos esses estados. Infelizmente, isso é muito real no nosso Brasilzão. Que não seja assim, nem no nosso contexto em Araras, nem no contexto de vocês, aqui no Paraná, no Mato Grosso, em São Paulo, onde tiverem igrejas evangélicas livres. Tá bom? Queridos, podemos orar?
Quero agradecer pela oportunidade. Guilherme, muito obrigado. Léo Mani também, que fez parte. Diógenes também, obrigado pelo companheirismo, pela amizade. Privilégio voltar para cá e poder servir vocês dessa forma. E muito obrigado também pelo carinho de vocês comigo, com a Juliana. Ficaremos ainda amanhã. Amanhã à noite eu prego aqui na igreja. E na segunda-feira saímos cedinho, que eu já chego dando aula na segunda noite. Tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor separa pessoas para o ministério e o Senhor as utiliza segundo a capacidade que o Senhor mesmo dá. Deus, que nunca sejamos negligentes com essas capacidades que o Senhor nos tem dado. E sempre sejamos dedicados, excelentes, abnegados no emprego desses esforços, mas nunca além da nossa humanidade, nunca além dessa capacidade, nunca além daquilo que deveríamos dar, tendo em vista as muitas outras áreas, facetas das nossas vidas. Que nunca sacrifiquemos nossas famílias, que nunca sacrifiquemos o nosso descanso em prol supostamente do teu reino, quando o teu reino também é feito pela contemplação, pela dedicação, pelo descanso, pelo desfrute e pela dependência do Senhor. Abençoe todos esses irmãos e irmãs aqui, suas igrejas, seus ministérios, o companheirismo e a amizade que existe entre eles, pastores, presbíteros, membros, em tudo, Deus, o Senhor seja glorificado e a tua igreja edificada, pois é em Jesus que nós oramos. Amém.